Há símbolos antigos que falam de proteção e, ao mesmo tempo, de destruição. Por que tantas culturas reverenciaram serpentes como seres sagrados? Hoje você vai descobrir. Os Nagas aparecem em várias tradições da Ásia, principalmente na Índia, no Sri Lanka, na Tailândia, no Camboja e na Indonésia. Segundo algumas tradições, eles são seres serpentinos que vivem entre o mundo humano e o espiritual, às vezes protetores, às vezes perigosos. Há registros que sugerem que, em mitos indianos, os Nagas seriam descendentes do sábio Kashyapa e de Kadru, considerada a mãe dos Nagas. Vale lembrar, estamos falando de tradições culturais. Nem tudo aqui é comprovado cientificamente. Há versões diferentes dessa história, e nem todos os pesquisadores concordam sobre suas origens exatas. Para muitos estudiosos, a interpretação mais aceita é que os Nagas representam forças da natureza, especialmente as águas, rios, chuvas e fertilidade. Outros registros sugerem que antigos povos dependiam dos rios para viver, e isso transformou essas serpentes em símbolos de vida, renovação e também risco. Daqui a pouco eu conto por que os Nagas são ligados a reinos subterrâneos. No imaginário popular, a serpente é ambígua: cura e veneno, sabedoria e perigo. Segundo algumas tradições, os Nagas controlariam chuvas e inundações, algo que podia salvar plantações, mas também destruir aldeias. A interpretação mais aceita é que os Nagas simbolizam ciclos de transformação, morte, renovação, mudança. Porém, nem todos os pesquisadores concordam sobre o quanto esse simbolismo foi influenciado por religiões posteriores, como o hinduísmo e o budismo. Há quem veja adaptações culturais ao longo dos séculos. Nos textos indianos, os Nagas aparecem como uma raça inteira, com reinos próprios. Há registros que sugerem que eles vivem em Nagaloka, um mundo subterrâneo associado à riqueza e ao mistério. Segundo algumas tradições, os Nagas podem assumir forma humana, geralmente para interagir com reis, sábios e divindades. Um dos personagens mais conhecidos é Shesha, a grande serpente cósmica sobre a qual o deus Vishnu repousa. Para muitos estudiosos, essa imagem simboliza a estabilidade do universo apoiada pelo caos domado. Há versões diferentes sobre o papel moral dos Nagas. Em alguns relatos, eles são protetores. Em outros, punem humanos arrogantes. Já eu conto um conflito lendário entre os Nagas e um ser alado. Garuda é uma poderosa criatura alada, associada ao deus Vishnu. Histórias indianas contam que Kadru é a mãe dos Nagas e Vinata é a mãe de Garuda, duas irmãs casadas com o sábio Kashyapa. Há registros que sugerem que a rivalidade entre suas famílias começou com uma aposta sobre um cavalo celestial. Em certas versões, Kadru engana Vinata, que acaba serva, e isso leva Garuda a enfrentar os Nagas para libertar a própria mãe. Segundo algumas tradições, os Nagas e Garuda eram inimigos antigos, um conflito marcado por promessas quebradas. Há registros que sugerem que Garuda teria libertado sua mãe de uma dívida ao conquistar um elixir sagrado. Nesse processo, ele enfrentou os Nagas e, desde então, passou a ser visto como seu rival. Para muitos estudiosos, a interpretação mais aceita é que essa narrativa simboliza a tensão entre céu e terra, liberdade e perigo, e até disputas entre comunidades com devoções diferentes. Nem todos os pesquisadores concordam com a origem desse mito. Alguns veem nele a fusão de histórias regionais mais antigas. No budismo, os Nagas aparecem de forma surpreendente, muitas vezes como protetores. Uma versão famosa diz que um Naga protegeu o Buda durante uma tempestade. Essa explicação é comum no imaginário popular,
mas os detalhes variam muito entre tradições. Para muitos estudiosos, isso mostra como os Nagas foram integrados ao budismo como guardiões da sabedoria. Daqui a pouco, eu conto como essas histórias chegaram à cultura pop moderna. Se estiver gostando da história, nos dê uma forcinha com o like e clique no botão Hypar. É uma forma de apoiar o nosso canal aqui no YouTube. Agora, de volta ao vídeo. Segundo algumas tradições, os Nagas vivem em magníficos palácios subterrâneos, repletos de joias e rios cristalinos. Essa visão não é tratada como fato histórico, mas como mito simbólico. Há registros que sugerem que comunidades próximas a rios realizavam rituais para apaziguar os Nagas, pedindo proteção contra secas e enchentes. Nem todos os pesquisadores concordam se esses rituais eram religiosos, políticos ou ambos. Os Nagas aparecem em vários filmes, séries, jogos e livros, geralmente como seres híbridos, guerreiros ou guardiões mágicos. No filme Devi, Telugu, as Nagas aparecem associadas a forças divinas e ao sobrenatural, usadas para criar tensão mítica e dramática, uma abordagem de ficção inspirada em crenças populares, não um relato histórico. No drama tailandês Naki, as Nagas aparecem como entidades espirituais ligadas ao amor, proteção e destino, reinterpretadas para a narrativa romântica. As Nagas em World of Warcraft aparecem como uma raça marinha poderosa e hostil, ligada a antigas magias e impérios submersos, uma releitura livre inspirada nos mitos asiáticos. No jogo, elas representam corrupção e ambição, mas é importante lembrar, isso é ficção, criada para a narrativa épica, e não reflete as tradições históricas originais. Em Dota 2, a personagem Naga Siren, ou Slithais, pega essa ideia de força e mistério e transforma em uma guerreira estratégica e mística, uma releitura totalmente ficcional pensada para o universo do jogo. Em muitos livros de fantasia e mitologia moderna, as Nagas surgem como guardiãs misteriosas, vilãs astutas ou seres ambíguos, mostrando como a literatura reinventa o mito para contar novas histórias. Essas obras reinterpretam o mito para uma nova narrativa, simplificando e dramatizando elementos, sempre lembrando que essas obras de ficção reinterpretam mitos, não substituem as fontes históricas. Quando olhamos para as histórias sobre os Nagas, percebemos que elas falam menos de monstros e mais de como diferentes culturas tentaram explicar o mundo ao seu redor. Os Nagas não são apenas monstros ou deuses. Eles refletem algo muito humano: respeito e medo diante da natureza. No fim, talvez os Nagas nos ensinem algo simples e profundo. Histórias atravessam séculos porque carregam perguntas que ainda fazemos hoje, sobre quem somos, de onde viemos e como devemos viver em equilíbrio com o mundo ao nosso redor. E vale lembrar mais uma vez, estamos lidando com tradições culturais, crenças simbólicas e registros históricos que nem sempre são claros. Nem tudo aqui é prova definitiva, e está tudo bem. Se este vídeo te ajudou a entender melhor quem são os Nagas, ou fez você olhar para essas lendas com mais respeito e curiosidade, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações. Compartilhe com alguém que ama mitologia, folclores e histórias que carregam símbolos profundos. E me conta aqui nos comentários o que mais chamou sua atenção nas histórias dos Nagas. Foi o lado protetor, o lado espiritual, ou as diferentes interpretações que surgiram ao longo do tempo? Cada like, cada comentário e cada compartilhamento ajudam demais o canal a crescer, alcançar novas pessoas e mostram para o YouTube que esse conteúdo é relevante. E se quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho,
Conheça o clube de membros com benefícios exclusivos. É só clicar em Seja Membro. Você também pode usar o Hypar e o Valeu Demais para fortalecer o projeto. Se não puder contribuir agora, fica tranquilo. Só o like já ajuda muito. E mais uma coisa, o seu apoio faz toda a diferença. Muito obrigado por estar com a gente até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.